João, e aí? E a Cantanhede? Pois é, Pitoli, essa informação repercutindo bastante, né, no final de semana. A Eliane Cantanhede chegou a entrar nos assuntos mais comentados do X. Ela se retratou após comentar na Globo News que o Irã não mata pessoas na guerra com Israel. Vamos ouvir primeiro o que ela disse na Globo News e depois eu trago aqui a resposta dela. Gaza, né, matam, né, milhares e milhares de pessoas, e os mísseis que saem do Irã e caem, efetivamente caem em Israel, não matam ninguém. Tem uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui, 40 dali, feridos. Isso é o tipo de míssil ou é o tipo de edificação e de proteção, as estruturas de Israel que são mais poderosas? Eu não consigo entender por que nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém. Bom, essa foi a fala de Eliane Cantanhede na Globo News e nas redes sociais ela escreveu o seguinte, foram duas publicações. A primeira diz o seguinte, abre aspas, depois de rever a gravação da pergunta que fiz na sexta-feira, reconheço que me expressei mal e dei margem a conclusões equivocadas, que não representam o meu pensamento, pelo que peço desculpas. A intenção foi fazer uma pergunta técnica sobre armamentos e sistemas de defesa, fecha aspas. A outra publicação ela fala sobre o antissemitismo. Claro, ela foi acusada de antissemitismo depois dessa fala na Globo News, abre aspas. Condeno o antissemitismo e não sou um monstro que lamenta poucas mortes em qualquer guerra que seja, mas é importante entender por que os ataques do Irã são menos mortais que os israelenses. Quais são os mísseis iranianos? Como são a defesa, as edificações e bunkers de Israel? Fecha aspas. Bom, além dela ter reconhecido que se expressou mal e ter pedido desculpas, a Globo News também se posicionou. Nilson Clava leu um posicionamento da Globo News sobre o comentário de Eliane. Ele, além de ler esses dois posicionamentos de pedidos de desculpas da jornalista, disse o seguinte em nome da Globo News, abre aspas, a Globo News está empenhada em fazer uma cobertura ampla e isenta do conflito no Oriente Médio e busca trazer diferentes pontos de vista, sem espaço para preconceito nem intolerância, fecha aspas. Ô Walter, obrigado, João. A notícia do final de semana, ou pelo menos repercutiu muito durante o final de semana, principalmente porque tem um riso debochado no final da fala da Cantanhede, que é muito ruim. Né? Uma mortezinha aqui, outra ali, só feridos, né? A gente entendeu a maneira como ela pensa. E tem um detalhe, essa nota da Globo News, dizendo, olha, a gente tenta ouvir diferentes pontos de vista, é mentira. No sábado à noite, depois do ataque, eu tentando encontrar notícia, né? Então fui a CNN, fui para a Globo News, fui tentando buscar notícia, né? Para a gente ouvir, inclusive, o pronunciamento do Trump, aquela coisa toda. Eu ouvi salvo engano, dois comentaristas na Globo News. Amigo, diferentes pontos de vista, onde? É um verdadeiro absurdo. E aí a gente sabe o que pensa aquela turma, né, Walter? Eu até perguntei nas minhas redes quanto é que a Daniela Lima, a Miriam Leitão e a Eliane Cantanhede cobram para assombrar uma festa, uma casa, assombrar uma família, porque a gente tem que trazer ela para uma festa de Halloween, filme de terror. Dali eu eximo, tiro só disso o Demétrio Magnoli, que é um cara que ainda tem buscado fazer um contraponto, porque a Globo News é a emissora oficial do regime brasileiro. Eu ainda tenho afirmado que eu espero mais cedo do que tarde que esse pessoal que está sustentando tudo isso que a gente tem visto e sofrido, inclusive essa família que nós estamos ajudando aí, mais cedo do que tarde se alimentem da lata de lixo da história. Porque eles estão destruindo o direito brasileiro, mas, além do direito, vidas no nosso país. Vidas, arruinando vidas, famílias, crianças, homens, mulheres. É um absurdo o que está acontecendo. E a Globo News é o porta-voz disso. A Eliane Cantanhede expressou de forma muito honesta, vamos ser sinceros, o que ela pensa. O que eles pensam. O relativismo do pensamento dessa gente. Para as pessoas que não conhecem essa história histórica e bíblica, perdão da redundância, história histórica. Eu ontem fiz uma live, queria convidar a Pitoli. Está ali no meu Instagram, Walter Nagel, da história de Israel desde Abraão, lá atrás.
Né? Porque alguém me perguntou de onde é que vem esse ódio ancestral. E eu digo o seguinte, tem muitos cristãos, muitos evangélicos, o judaísmo é uma minoria, mas é a religião, é a mãe do monoteísmo ocidental. Ao povo que foi dado o encargo de trazer o mundo à revelação, o mal e as inclinações satânicas não perdoam. Isso é uma coisa metafísica, porque eu vi uma fala do Pondé, do Luiz Felipe Pondé, do filósofo, ela é muito adequada, porque a gente não consegue explicar isso. É uma coisa irracional, esse ódio a Israel. E se a gente não consegue explicar do ponto de vista racional, a gente tem que ter uma explicação esotérica, metafísica, transcendental, que eu acho que essa questão espiritual, há uma luta também, Pitoli, espiritual que nós estamos vivendo aqui nesse momento, né? E esse antissemitismo, ele expressa exatamente isso, né? Essa incapacidade de permitir que o Estado, a metade do Estado do Sergipe, né, que tem trazido contribuições para a humanidade, tu teve lá, Israel desde o dia que foi fundado, em 1948, há 80 anos atrás, no dia seguinte à sua fundação foi atacado por todos os países árabes. Era para ter sucumbido. Os Estados Unidos não apoiavam Israel naquele momento. Israel conseguiu comprar armas na Tchecoslováquia, que era aliada da União Soviética, porque a fundação do Estado de Israel é feito muito no modelo socialista dos kibbutz, que era um modelo comunitário. Aliás, os kibbutz agora que foram atacados há 2 anos atrás. Não vamos esquecer onde é que tudo isso começa 2 anos atrás. Então, desde a sua fundação lá atrás, o país se viu atacado de tal forma que foi se construindo com bunkers em todos os lugares. Sabe o que é estar aí em Bauru e ali em São Paulo, tu ter do lado uma cidade cheia de inimigos e o dia inteiro os caras lançando mísseis contra a tua cidade, aí tu está transmitindo aí no estúdio o programa, daqui a pouco mais toca a sirene e tem que sair todo mundo correndo e entrar para dentro de um bunker. Qual é o país do mundo que consegue sobreviver com isso? Israel, então, de novo, digo, há 80 anos convive com essa realidade de intolerância, de perseguição, de preconceito, de ódio. E a dona Eliane Cantanhede, o que ela queria é que o país não se protegesse, é que o país simplesmente se oferecesse ao martírio e ao suplício. O que o povo judeu descobriu depois do Holocausto é que ele precisava de uma nação para proteger essa minoria. E essa nação é Israel. Uma nação que representa muito mais do que o direito à existência do povo judeu. Mas volto a dizer, dos valores que sustentam a nossa própria sociedade. E, tristemente, de forma muito dolorida, teve que renascer dessa forma, e buscando se proteger. E o que ela não quer é isso. Ela quer que o povo de Israel continue todos os dias recebendo salvas de foguetes e morrendo para atender o preconceito e a perversidade do pensamento dela e de todos os outros que ela representa. E tem um detalhe, Walter, eu vou para o campo do achismo, né? Porque a gente não tem condição de saber de fato, mas como seria um posicionamento desse por parte de alguém da direita conservadora, embora isso praticamente seja impossível, né? Mas como seria tratado? Canal bloqueado, desmonetizado, o analista, comentarista indiciado, né, com busca e apreensão da Polícia Federal, por quê? Foi gravíssimo. Não dá para a gente diminuir o tamanho da merda feita pela Cantanhede. Não dá. Veja, nós não estamos falando com alguém inexperiente. Nós estamos falando com quem entende do assunto, faz jornalismo há décadas e sabe muitíssimo bem elaborar uma pergunta. Ela, claro que sabe. E outra, ela tenta colocar na conta do brasileiro porque ela diz, abrir margens para conclusões. Não, senhora, não precisou. Da forma clara como a senhora colocou, não precisou juntar nem Lé com Cré para entender o que a senhora pensa. Me perdoe. Agora, como seria se estivéssemos, né, nós aqui agora na posição de quem errou, de quem falou o que Cantanhede falou? Agora vem a Globo, passa pano, relativiza, tá tudo bem, ouvimos diferentes pontos de vista. Mentira. Pega sábado à noite na Globo e olha lá o que tava. Agora vamos pro professor de ciências internacionais, canhota. Agora, porrada no Trump, porrada em Israel, porrada o tempo inteiro. Agora vamos com o analista do não sei da onde, porrada no Trump, porrada no céu. Porra, que isso? Então, é isso mesmo, tá tudo certo. E se fosse do lado, esse não gosta do ICI, não gosta do si,
Não gosto. Mas, enfim, a gente precisa refletir. E uma fala dessa partindo daqui, qual seria o preço, Walter? Mas existir é muito importante perguntar, sabe por quê, Vitória? Porque não existe, para além da narrativa e da retórica, um regime de extrema-direita no mundo que seja ditadura. Aliás, a extrema-direita existe só na narrativa deles. Porque todos os regimes do mundo que hoje não são democráticos são de esquerda. Todas as ditaduras, ditadura cubana há também 80 anos, está acontecendo na Venezuela, na Coreia do Norte, ou os outros regimes que não são democracias no mundo, são de esquerda, ou estão alinhados e atrelados com o pensamento de esquerda. Só que isso eles não denunciam. Isso ninguém fala nada. Ela não fez uma pergunta. A primeira coisa, ela fez uma afirmação. Isso é importante que seja dito. Ela disse que não entendia porque que usa, como tu bem sublinhou, aquele sorriso perverso no final, que é uma coisa abjeta e inaceitável. E só pediu desculpas e só se retratou pela repercussão que teve. Porque se ela não tivesse tido essa repercussão, ela não teria pedido desculpas, porque, na verdade, infelizmente, tristemente, ela está expressando o pensamento dessa gente que se diz do amor. Basta ver a entrevista, vou comparar com uma outra coisa aqui. O presidente Bolsonaro agora deu uma declaração que ele tem, por força do atentado que sofreu, né, vomitado 10 vezes por dia, que o presidente disse. E aí, o outro veículo, que é porta-voz também do regime, que é a Folha de São Paulo, e do oqueísmo, coloca isso lá e vejam os comentários que tem abaixo dessa publicação. São coisas abjetas, são coisas nojentas, são coisas inaceitáveis e que representam muito bem o que esse pessoal pensa. E o que, mais do que eles pensam, o que eles são capazes de cometer como um atentado dessa natureza. Então, ela só pediu desculpas pela repercussão. E é o que a gente consegue fazer hoje, né? É por isso que eles querem acabar com as redes sociais. Sim. E se puderem, fecham, inclusive, o nosso programa aqui. Exatamente.